Olá, mulheres positivas! Hoje um dia mais que especial. A minha personagem é uma das mulheres mais importantes da Oracle. Vem comigo! Mulheres positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. E para me acompanhar nessa conversa, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que Alê Senerli, maravilhoso. Conta pra gente, Alê, quem é essa mulher? Oi, Fabi. Olá, mulheres positivas. A nossa personagem de hoje, Fabi, como você começou dizendo, é uma das mulheres mais importantes da Oracle. Ela ocupa o cargo de Head de Diversidade e Inclusão na Oracle. Eu tô falando da Dani Botaro. Seja bem-vinda, Dani. Olá, Dani maravilhosa. Olá, que beleza de dia estar aqui com vocês, celebrar esse mês, né? Tão importante estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Dani, o prazer é todo nosso. Você sabe que a gente está há algum tempo, eu e a Alê, querendo te receber aqui. Então, para nós é uma honra enorme. Obrigada por ter conseguido abrir sua agenda, que é super e hiper requisitada, para conversar um pouquinho conosco. É isso, Dani. E a gente, para começar esse nosso papo, eu quero que a gente dê uma olhada primeiro assim. Você é Head de Diversidade e Inclusão na Oracle. Para quem está vendo, ouvindo e assistindo a gente agora, por que a gente precisa falar de diversidade e de inclusão? Por que são dois temas? Ponto de partida. Uau, já vem assim, né? Primeiro, me descrevendo aqui, né? Importante, você falou quem está vendo, quem está ouvindo. Quem está pensando aqui nesse programa, ouvindo as nossas conversas, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, liso, um pouco abaixo dos ombros, estou usando uma blusa de decote V rosa. Aqui no meu escritório, atrás de mim, fotos de algumas mulheres que são importantes para mim, líderes, e estou aqui no meu home office, né? Diversidade e inclusão, vamos lá, como é que a gente fala disso sem envolver as nossas próprias visões, porque é muito difícil você falar de qualquer assunto envolvendo pessoas que não traga a sua própria experiência, e nada mais é do que isso, você enxergar o mundo a partir do ponto que você está. Diversidade, então, é o mix, inclusão é fazer o mix funcionar. Basicamente, essa é a nossa missão, trazer diversidade de pessoas, de ideias, de origens, e depois colocar todo mundo junto num ambiente em que as ideias são ouvidas, as vozes são ouvidas, e que a gente consiga construir algo junto a partir dessa diversidade de olhares. Perfeito. E Dani, quando você fala sobre essa diversidade de olhares, tem uma questão muito importante aqui nessa sua fala, que é: as empresas estão mais do que nunca falando sobre essa temática agora e tornando isso uma realidade, felizmente. Mas pensando no ambiente corporativo, qual é o ganho que uma empresa tem, por exemplo, se ela tem diversidade, na tua visão? Puxa, são tantos benefícios já comprovados por pilhas de pesquisas e dados tão robustos que falam que diversidade gera inovação, porque você tem realmente pontos de vista diferentes para criar soluções mais completas, traz melhor tomada de decisão, porque você considera mais pontos na hora de tomar um risco, na hora de pensar num projeto novo, você abre espaço para que as pessoas possam realmente estar ali presentes. Eu não preciso estar aqui escondendo quem eu sou. Eu estou aqui com minhas ideias, eu estou falando, eu estou contribuindo, eu estou falando com as pessoas que eu preciso falar, de diferentes áreas, de diferentes cargos, de diferentes hierarquias. Então, quando você cria um ambiente diverso, ele não é bom só para a pessoa que é diversa, ele é bom para todo mundo, porque todo mundo se sente seguro ali de compartilhar uma ideia que alguém pode dizer, é bobo. Mas não, de repente você trouxe uma experiência lá da outra empresa que você trabalhava, ou da empresa que você teve, ou da ONG que você trabalhou. Então, quando a gente fala de trazer a diversidade e isso gerar lucro, não é assim uma matemática. Se eu trouxer 3 mulheres para o meu time de liderança, eu vou vender 20% a mais no final do quarto, né? Não é essa a matemática. A matemática é que no longo prazo eu vou me expor menos a riscos desnecessários, eu vou ter uma base gigante de pessoas que já passaram por situações, sejam elas bem-sucedidas ou mal-sucedidas, que vão trazer lições até para eu evitar, né? Hoje a gente tem uma questão aí
Sabe o ratinho no laboratório que faz um exercício ali e ganha uma recompensa? Por que eu ganho fazendo diversidade? Aí vem aquele ratinho, toma um choque quando ele faz um exercício errado. O que eu perco quando eu não faço diversidade? Então tem esses dois pontos, sabe? É a minha reputação, é a minha atração de talentos, é a minha conexão com os clientes, ou é também o que eu ganho internamente. As pessoas estão aqui, elas estão felizes, elas estão contribuindo, elas estão crescendo, elas não querem ir embora da minha empresa. Então, a lista de benefícios é gigante, Alex. Ô, Dani Bottaro, e conta pra gente, eu conheço sua carreira, obviamente, mas pra quem não te conhece, como é que foi o começo da sua carreira? Hoje você ocupa uma cadeira grande, você não mora mais no Brasil. Conta resumidamente um pouco da sua carreira, para quem estiver te ouvindo, te assistindo, poder também tentar se inspirar aí nos seus passos, porque você, né, absolutamente é um modelo aí de referência para todas nós. Então eu queria ouvir só um pouco do percurso da sua carreira. Eu costumo dizer que eu não sou esquisita, eu sou uma edição limitada, né? Então eu me formei em biofísica, fiz doutorado, né? Tava seguindo minha carreira de cientista lá, tenho 3 pós-doutorados. Tava lá no meu laboratório, mexendo nos meus tubos de ensaio e comecei a trabalhar, me incomodar um pouco, que a ciência não sai muito das paredes da universidade no Brasil. A gente tem esse modelo muito isolado, né, do conhecimento científico, do que é a vida da população. E comecei a trabalhar com divulgação de ciência e como contar melhores histórias sobre a ciência. E aí uma das minhas alunas me provocou a pensar no papel das mulheres dentro da ciência. E isso, para mim, foi um aha moment, assim, que não teve volta. A partir daí eu comecei a fazer pesquisa em representação de mulheres na ciência, onde elas estavam, que decisões elas estavam tomando, que cargos elas ocupavam. E foi aí que eu decidi trabalhar na iniciativa privada com diversidade e inclusão, porque eu acredito muito que a iniciativa, o setor público, de maneira geral, ele carrega muita gente, né, como um navio, mas ele faz movimentos muito lentos, né, assim como um navio. E a iniciativa privada, ela carrega menos pessoas, mas ela faz movimentos como uma lancha, dá um 360 e influencia políticas públicas. Vocês mesmos acabaram de falar quantas empresas estão falando de diversidade, estão investindo e estão colocando esforços em diversidade, né? E aí foi um pouco disso, assim, e você falou, para quem está ouvindo, muita gente fala, você jogou tudo fora, né, para começar uma carreira nova. Ninguém começa do zero. Eu trago muitas das minhas habilidades desenvolvidas como cientista, como investigadora ali, para o meu dia a dia, né? Eu trabalho com dados, eu trabalho com estudos, eu tenho que ter pessoas ali, eu dava aula, agora eu treino as pessoas, então tem muitas conexões que a gente transporta. Então, quem está pensando aí em trocar de carreira, não ache que você vai jogar tudo no lixo e começar de novo. Você vai usar muitas das suas competências para qualquer um dos papéis que você assumir. Maravilhosa. Perfeita. Dani, quando você fala de diversidade, a gente pode imaginar aí uma quantidade muito grande de pessoas que entram nesse espectro, digamos assim, né? Só que dentro da diversidade, a gente tem a diversidade, se é assim que eu posso dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro desse processo de diversidade, por exemplo, se você recebe uma pessoa preta, uma pessoa negra, isso não precisa ser dito. Ela entrou, todo mundo sabe que esta é uma pessoa preta, que esta é uma pessoa negra e tá tudo certo. Mas, por exemplo, quando entra uma pessoa LGBT, não necessariamente isso está declarado e isso está claro. Como é que vocês trabalham essa temática dentro da Oracle? E você, como especialista de diversidade e inclusão, como é que você entende que isso deve ser trabalhado pelas empresas? Esse é o grande pulo do gato, assim. Eu acho que você não consegue trabalhar na pessoa, você consegue trabalhar no ambiente, você consegue criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura para ser quem ela é. Você falou isso, né? A gente vê que a pessoa é negra. Eu tenho histórias de pessoas que trabalham na Oracle que não sabiam que era negra, até formar parte dos grupos de diversidade, se reconhecer como uma pessoa negra. O mesmo acontece com pessoas LGBTs, e acho que tem 2 caminhos. Um é o tempo da própria pessoa
Eu, por exemplo, acabei de contar para vocês como eu me dei conta sobre as desigualdades que aconteciam em relação a gênero no mundo e demorei para colocar uma camada adicional por ser uma mulher lésbica. Então eu me identifiquei, tá bom, as mulheres sofrem mais preconceito, as mulheres têm obstáculos adicionais que os homens, e eu estava confortável nesse papel, até que eu falei, mas eu tenho uma coisinha a mais, eu sou uma mulher lésbica que tem uma camada extra de obstáculos ou de outras perspectivas do mundo sobre quem eu sou. E aí a gente consegue fazer, e isso é um processo pessoal meu, assim como é um processo pessoal de outras pessoas LGBTs, de outras pessoas que têm, por exemplo, deficiências não visíveis e que não querem, né, fazer parte de um grupo ali de pessoas com deficiência. Então, todas essas camadas que as pessoas vão descobrindo, muitas delas descobrem dentro da empresa, que é onde elas podem se conectar com outras pessoas que são como elas, que podem discutir, que podem aprender, fazer curso. Então, o que a gente pode fazer com a empresa? Criar esse ambiente, ter esse espaço para que elas se reconheçam, que elas trabalhem na sua própria identidade e que isso, em algum momento, venha para além do que ela está pensando ali sozinha com ela mesma, que ela possa colocar isso para fora e que isso seja uma fortaleza, que isso não seja mais identificado por ela como uma fraqueza, né? Eu estou devendo alguma coisa. Não, isso é uma parte de quem você é e você pode usar isso a seu favor. Excelente, muito. Agora, Dani, nessa mesma linha, quando você falava, fiquei refletindo aqui sobre algumas questões, né? Socialmente falando, a gente é colocado em caixinhas e, obviamente, como o mundo corporativo não é isolado desse ambiente social, a gente acaba reproduzindo isso também dentro do ambiente corporativo, né? Então, parece que a gente tem algumas caixinhas quando a gente está falando sobre algumas temáticas, só que quando você vai olhar isso mais a fundo, a gente começa a perceber que não, que na verdade não existem essas caixinhas, porque todos os temas, eles começam a ter convergência. Então, quando eu estou falando disso, por exemplo, a gente está vivendo hoje, né, no mês de agosto, o mês da visibilidade lésbica. E aí, quando a gente fala disso, que a gente vai trazer aqui uma mulher que vai fazer com a gente uma entrevista, que é também lésbica, a gente fala, nesse primeiro ponto, da Dani como mulher, como profissional. E aí tem um ponto muito interessante que imagino que a Dani saiba, mas talvez tenha muita gente que esteja vendo e ouvindo a gente agora que não saiba disso. Muitas pessoas não sabem, mas eu também sou da comunidade LGBT, sou um homem gay, para quem está ouvindo, cis, branco. Mas tem uma questão que é tão importante, Fabi, por exemplo, antes da sigla se chamar LGBTQIAPN+, ela era uma sigla que se chamava GLS. E por que a letra L veio para frente e passou a se chamar LGBT? Justamente para dar esse protagonismo para as mulheres lésbicas. Então, quando você percebe a convergência desses assuntos, não existem caixinhas. E aí, Dani, quando vocês trabalham isso no ambiente corporativo e você, como uma mulher lésbica que ocupa esse cargo e que tem essa caneta na mão, né, digamos assim, como é que vocês trabalham isso dentro do ambiente corporativo? Esse é o famoso interseccionalidade, né? Como é que a gente... Nós somos uma pessoa, temos uma identidade, mas temos várias ao mesmo tempo. E a gente assume e aciona as nossas identidades dependendo do ambiente que a gente está e do objetivo que a gente tem. Isso é muito comum. E eu acredito, Alex, que essas identidades vão se manifestando de acordo com a nossa necessidade. Eu já vi pessoas que primeiro se juntaram ao grupo de pessoas com deficiência, porque era como ela se identificava, depois se juntou ao grupo de mulheres, porque em algum momento essa identidade foi mais forte para elas, e no terceiro momento se identificou muito mais como uma mulher negra com deficiência, e o grupo racial era o que fazia mais sentido para ela. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos identidades diferentes, a gente vai vivendo momentos na carreira, na vida pessoal, que vão trazendo isso para fora. E o que eu acho muito bacana dessa interseccionalidade é você despertar, assim como eu despertei, que fazia parte de uma camada adicional, que você pode transitar por essas camadas, que eu sim posso falar do que é ser mulher no mundo corporativo
mas que eu provavelmente tenho que adicionar a camada de ser LGBT a essa figura, que não é o mesmo que outras mulheres sentem. Inclusive, tem vários benefícios que eu tenho sendo uma mulher negra, sendo uma mulher lésbica, que algumas mulheres heterossexuais não têm. Por exemplo, eu já ouvi algumas colegas falando, puxa, eu nunca entro no carro do presidente se eu estou indo para um evento com ele, porque, né, vão falar que eu estou indo no carro dele. Eu não tenho preocupação nenhuma. Tenho certeza que ninguém vai falar que eu estou tendo um caso com o presidente, porque todo mundo sabe que eu sou lésbica. Então, assim, todas as identidades, elas têm um preço de você não assumi-las e tem um preço de você assumi-las também. Eu gosto, você tocou num ponto que eu acho que é a invisibilidade, né? A gente está falando do mês da visibilidade lésbica e as mulheres, de maneira geral, são apagadas de vários cenários de poder, ou de história, ou de tudo, e não é diferente para as mulheres lésbicas. O que eu acho que a invisibilidade, ela pode ser uma aliada em muitos momentos. Eu usei uma armadura, eu falo disso num TED que eu tenho aí disponível, usei uma armadura para me infiltrar e para passar despercebido, quando eu não queria trazer essa identidade, mas que acabou ficando apertado, né? É uma armadura, a gente cresce e aquela camada de lata ali não serve mais. Então, para mim ficou pequena, mas tem muita gente que precisa dessa armadura ainda para se defender do mundo. E eu acho que são esses momentos que fazem com que a gente navegue pelas nossas identidades de acordo com aquilo que faz mais sentido pra gente, sabe? Que luta que eu tô lutando agora? Peraí, que eu vou pegar aqui a cartinha da mulher. Então agora eu vou fazer mais parte do grupo LGBT. E tem, óbvio, momentos de pertencimento que são próprios de cada uma dessas identidades. Eu experimento diferentes situações em cada um dos grupos que eu participo. Mulheres positivas. Música é conexão. E com a líder no 5G, ela faz feat com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres positivas. E Dani, o Ale estava contando para mim sobre esse treinamento maravilhoso que você já deu sobre viés inconsciente para mais de 11 mil pessoas. Eu já fui contratada alguns anos atrás para fazer coaching com um vice-presidente de uma multinacional para falar sobre viés inconsciente. Eu lembro que foi muito complicado, foi muito complexo. Porque se você pega determinadas pessoas que estão acostumadas e tem um mindset muito fechado e uma cabeça difícil... Como que eu posso dizer? Bom, o que eu posso dizer é que na época eu tive uma dificuldade enorme para conversar com essa pessoa. Eu fui contratada para isso e eu lembro que eu sofri. Porque parecia que eu estava falando chinês, a pessoa não entendia, foi complexo. Como que você conseguiu fazer isso para 11 mil pessoas? E o que a gente consegue fazer num treinamento, Fabi? A gente consegue, no máximo, fazer as pessoas refletirem e reconsiderarem alguns conceitos que elas tinham. Então, assim, você não consegue transformar alguém porque você disse para ela que ela estava enxergando o mundo a partir de uma visão muito simplista do mundo. Tem outras visões, né? E diversidade e inclusão é isso, né? Enxergar o mundo através da vista que a gente tem a partir do ponto que a gente está. Eu estou aqui no meu ponto de mulher branca, cis, lésbica, brasileira, né, morando no exterior. Hoje ainda tem mais uma camada, que é a camada de ser latina, de ser estrangeira. E aí eu tenho uma vista do ponto que eu estou. Não quer dizer que todas as mulheres lésbicas têm a mesma vista que eu tenho, ou todas as mulheres brancas, ou enfim. O que a gente faz nesse tipo de atividade? É dizer para a pessoa, primeiro, que todos nós temos vieses. Eu tenho vieses. A partir do momento que eu falei com a pessoa que estava nos ajudando aqui com o som, eu não vi a pessoa, eu já imaginei pela voz, ou porque trabalha com um estúdio, ou porque ajusta o som, a luz. Eu já tenho uma imagem
dessa pessoa que falou comigo. Eu já sei se a pessoa é casada na minha cabeça, se ela tem filhos, que idade ela tem, sabe, o estereótipo todo, porque a gente precisa desses atalhos. Então, os vieses, eles não são os grandes vilões. Não saber que tem vieses é o grande vilão. Todos nós temos vieses o tempo todo, porque a gente tem que ter esses atalhos, porque não dá tempo de eu conhecer o Alex e com 3, 4 informações que ele me deu, saber tudo sobre o Alex. Eu já boto ele numa caixinha de homens gays que eu conheço, que trabalham com temas, né, relacionados à diversidade e inclusão. Ele já está ali nessa caixa. Eu vou ter que desconstruir essa visão que eu já criei sobre o Alex. Eu já imagino que ele é casado, sabe, tipo assim, coisas assim na minha cabeça, mas baseado em quê? Baseado nas minhas experiências com homens gays. Então, se outra pessoa tem outra experiência, ela vai ter outra visão sobre o Alex. Ele tá solteiro, então, viu? Aliás, Dani Bontaro, ele está solteiro, se você quiser apresentar. Olha, vamos aproveitar. Mas ele tá muito seletivo ultimamente, o Ale. Então, não sei quem que você vai ter que apresentar pra ele, não sei. Mas, desculpa, continua. Isso pode ser um viés inconsciente. É verdade? Pode ser um viés inconsciente. Que eu falei que ele tá seletivo, é verdade. Pode ser um viés inconsciente. Olá. Mas olha só, a gente, o que acontece? O primeiro pensamento, ele vai vir, gente, não tem como. Ele é humano, ele é natural. O que a gente precisa fazer é partir para o segundo pensamento. Tá, por que eu estou pensando isso sobre essa candidata que veio para a vaga de tecnologia? Por que eu estou pensando isso sobre esse homem gay que não quero levar ele na viagem de negócios, porque eu acho que ele vai dar em cima de mim? Então, o que a gente consegue fazer com o primeiro pensamento? Estar consciente de que ele foi instintivo. Por que nós sobrevivemos? Por que nós estamos aqui hoje gravando esse programa? Porque nossa tribo lá atrás foi a tribo que derrotou outra tribo e atacou sem nem perguntar se eles queriam ser amigos. Eles simplesmente, era a lei da sobrevivência. E os nossos vieses, eles vêm daí. Eles vêm da parte cerebral, né, que a cientista falando, ele vem daquela parte cerebral mais primitiva, que é um alerta, assim, eu vi uma coisa diferente, isso é um alerta, eu nunca tinha visto uma mulher nessa posição, eu nunca tinha visto uma pessoa negra CEO de empresa, será que é boa? E a gente não se dá conta de que a gente faz essas análises o tempo todo. Então os vieses não são vilões, eles nos ajudam a sobreviver, mas não ter consciência que você tem vieses, isso sim é um grande problema. Tem razão. Muito verdade. E acho que, só para finalizar minha fala e passar para ler, fazer a próxima pergunta, eu acho que tem muito a ver com julgamento, né? As pessoas estão sempre julgando. Quando você se treina a parar de julgar, tudo fica mais fácil nessa vida, né? Se julgar e julgar os outros, né? Eu aprendi uma coisa com o Guilherme Bara, que é um consultor de diversidade incrível. Ele fala três coisas importantes que a gente entender: estereótipo, preconceito e discriminação. Estereótipo é você ver a mesma informação repetidamente. Por exemplo, tem menos mulheres em tecnologia que homens. Isso é um estereótipo. Eu não estou tendo um julgamento de valor sobre isso. Preconceito é eu achar que as mulheres em tecnologia não são tão boas quanto os homens. Isso é um pensamento, é um sentimento meu. Eu estou achando que não é legal. A discriminação eu não contrato mulheres para o meu time de tecnologia porque eu acho que elas não são boas. Isso é uma atitude. Então tem uma diferença no que você observa, no que você sente e no que você faz. E esse é o problema. A gente não consegue lutar contra todos os preconceitos porque eles estão dentro das pessoas. Mas a gente consegue lutar contra a atitude da discriminação, e é isso que as empresas precisam focar. Eu não consigo mudar, Fabi, um conceito que você aprendeu às vezes com sua família, com seus melhores professores, com seus amigos, mas eu consigo tem que mudar. Dizer para você, aqui tem que melhorar, né? Porque não dá para viver nesse modus operandi, esse mindset de 100 anos atrás, que a vozinha ensinou, e depende da vozinha. Olha eu fazendo julgamento, tem tanta avó que tá com a cabeça mais aberta. O que a gente consegue fazer como empresa é dizer, Fabi, aqui nós não toleramos esse tipo de comportamento. Você pode pensar que as mulheres não são boas, mas você não pode dizer e não contratar mulheres para o seu time, entendeu? Perfeito. Dani, tem um ponto aqui falando de diversidade e de inclusão. Em primeiro lugar, eu acho que é tão importante a gente ter espaços como esses para a gente falar sobre isso, e fato é que a gente tem muito o que evoluir, mas olhar para onde a gente está também faz muita diferença para a gente reconhecer e para a gente conseguir também ver qual é o plano de agora em diante, daqui para frente, né? E nesse sentido, existe um desafio, e eu tenho ouvido isso de algumas empresas, no tema de diversidade e inclusão, que é:
você começa a trabalhar a vaga, mas nem sempre você tem a pessoa pronta para aquela vaga. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Mulheres Positivas. A gente tem isso no Mulheres Positivas, mas, por exemplo, o Brasil, existem estudos que apontam que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Isso é muito pesado. Então, só por isso a gente já sabe que essas pessoas foram privadas de um monte de coisas, inclusive, muitas vezes, de acesso à educação. Uma coisa que não aconteceu comigo, que sou um homem gay, mas sou branco e sou cis. Ok, onde eu tô querendo chegar? Essas pessoas não vão chegar prontas. Só que as empresas também precisam tracionar. Elas estão no mundo corporativo e elas precisam entregar resultados. Uma vez que a gente está, entre aspas, fazendo uma correção histórica aí de muitas privações dessas pessoas, como trabalhar isso no ambiente corporativo? Como fazer isso se tornar uma realidade e entender que as pessoas não necessariamente virão prontas para essas vagas? Esse é um ponto muito importante, né? Você falou as empresas, e aí as empresas são entidades que nós criamos na nossa cabeça para botar a culpa, né? A empresa não faz isso, a empresa é aquilo. Na verdade, a decisão é de cada pessoa. Eu tenho uma vaga aberta no meu time e eu decido quem no final do dia vai ser contratado ou quem vai ser a pessoa que vai ocupar esse cargo. E o que eu acho que acontece muitas vezes, Alex, é que gestores e gestoras, eles já têm um modelo mental. Primeiro, investem pouco tempo na contratação, porque preciso preencher a vaga rápido. Esse é um grande problema. Segundo, que na hora que você está contratando a pessoa, você precisa pensar, eu não preciso, eu perdi o Paulo do meu time, eu preciso de outro Paulo. Seja parte daí, porque 70% do mercado é masculino. Então, a chance de você ter perdido uma pessoa que fazia aquele trabalho, que era um homem, é muito grande. Então, você inconscientemente já criou um padrão do que deveria ser a pessoa naquele cargo. Mas será que ele realmente precisa de outro Paulo ou eu preciso de pessoas que façam isso, isso e aquilo? Se a gente partir, né, e esse é um exercício legal que a gente tem feito na Oracle, a gente começou a trabalhar as vagas afirmativas para mulheres. Primeiro, você quer fazer uma vaga afirmativa no seu time? Primeira função, você vai reescrever o job description, a descrição da vaga. Você vai reescrever, não pegar aquela que está no sistema e publicar e escrever vaga afirmativa para mulheres. Quando os managers sentam para escrever a vaga com os guias que a gente dá, das palavras e tudo, eles repensam no que aquela pessoa vai fazer. Só essa virada de chave tem trazido resultados incríveis para a gente. Quando a gente contrata 100 vagas afirmativas, a gente contrata 40% de mulheres. Quando a gente contrata com as vagas, a gente pula para 60% de mulheres. Porque as vagas afirmativas não são exclusivas, elas são preferenciais, a gente pode contratar um homem para essa vaga, mas o pipeline de candidatos é maior, a cabeça da pessoa que vai entrevistar essa pessoa já está com um mindset diferente. Então, eu acredito muito que está na intenção de quem vai ocupar aquela posição e quais são as tarefas. Eu costumo dizer, cada vez mais estou convencida disso, diversidade e inclusão não vai acontecer nos grandes projetos, nos grandes treinamentos, vai acontecer nos processos. Quando a gente põe, por exemplo, quem vai ser a sucessora da Fabi no Mulheres Positivas? Ela está preparando alguém? Daqui a 10 anos, se ela quiser fazer outra coisa, 5 anos, não sei, ela tem quem? Ela está preparando quem? Eu faço essa pergunta para os managers. Tá, você está preparando quem para assumir o seu cargo se você for promovido amanhã? Eu estou preparando, tem 2 cargos muito bons no meu time. Tá, mas você está preparando quem? Né? E muitas vezes não está preparando nenhuma mulher. Se a gente quer daqui a 3 anos ter uma mulher assumindo a minha posição, eu preciso fazer isso, porque o pipeline não é gigantesco. Se eu tenho 70% de homens, a chance de eu ter mais candidatos do que candidatas é enorme. Então, tem que ter processo, tem que ser intencional e tem que... Parece bobo, mas você reescrever uma vaga, você muda a expectativa de quem você vai contratar depois. Essa coisa do pronto ou não pronto, ele está muito conectado a isso. Eu tenho certeza que as mulheres estão tão prontas quanto os homens. Elas só precisam ser julgadas com a régua correta. Arrasadora master você, Dani Bottaro. Arrasou, muito obrigada. Muito feliz que deu certo finalmente.
E foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Ale, por me acompanhar aí nessa conversa maravilhosa com a nossa diva aí das galáxias. Foi um prazer. E Dani, o meu desejo também aqui, junto com você, é que talvez a gente tenha levantado mais dúvidas do que respostas. Isso acho que é super importante, que Reflexão. as pessoas consigam refletir sobre isso. Então, muito obrigado. Um beijo enorme para você. Obrigada, maravilhosa. Muito, muito feliz, gente. Obrigada. Um beijo enorme. E não se esqueça que a entrevista completa com a Dani Bottaro fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Realização Jovem Pan News.